Então vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações eternas, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Abri-se os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde Deus em nosso auxílio, Senhor, abressai-me e socorrei. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos iniciar falando sobre um pouco da história de São Tarcísio. Eu vou lendo e depois eu vou pedir para alguém ler, certo? Tarcísio foi um mártir da Igreja dos primeiros séculos, vítima de perseguição do imperador Valeriano em Roma, Itália. A Igreja de Roma contava então com 50 sacerdotes, 7 diáconos e mais ou menos 50.000 fiéis no centro da cidade imperial. Ele era um dos integrantes dessa comunidade cristã romana, quase toda dizimada pela fúria sangrenta daquele imperador. Dani, podia ler aí, por favor, esse parágrafo? Eu? Sim. Sim. Tarcísio era acólito do Papa Sixto II, ou seja, era coroinha na igreja, servindo ao altar no serviço secundário, acompanhando o Santo Papa na celebração eucarística. Luiz, tem como ler esse outro? Peraí, tá bugando aqui meu celular. Jefferson, tem como ler? Por favor. Durante o período das perseguições, os cristãos eram presos, processados e condenados à morte pelo martírio. Nas prisões, eles desejavam receber o conforto final da Eucaristia, mas era impossível entrar. Numa das tentativas, 2 diáconos, Felicíssimo e Agapito, foram identificados como cristãos e brutalmente sacrificados. O Papa Sixto II queria levar o pão sagrado a mais um grupo de mártires que estavam à execução, mas não sabia como. Moisés, tem como ler? Foi quando Tarcísio pediu ao Santo Papa que o deixasse tentar, pois não entregaria as hóstias a nenhum pagão. Ele tinha 12 anos de idade. Comovido, o Papa Sixto II abençoou-o e deu-lhe uma caixinha de prata com as hóstias. Mas Tarcísio não conseguiu chegar à cadeia. No caminho, foi identificado e, como se recusou a dizer e entregar o que portava, foi abatido e apedrejado até morrer.
Depois de morto, foi revistado e nada acharam do sacramento de Cristo. Seu corpo foi recolhido por um soldado, simpatizante dos cristãos, que o levou às catacumbas, onde foi sepultado. Lucas se encontra. Se baixar mais aí, dá certo. Essas informações são as únicas existentes sobre o pequeno acólito Tarcísio. Foi o Papa Damaso quem mandou colocar na sepultura uma inscrição com a data de sua morte, 15 de agosto de 257. Pode continuar? Tarcísio foi primeiramente sepultado junto com o Papa Stefano nas catacumbas de Calixto, em Roma, no ano de 767. O Papa Paulo I determinou que seu corpo fosse transferido para o Vaticano, para a Basílica de São Silvestre, e colocado ao lado dos outros mártires. Mas em 1596, seu corpo foi transferido e colocado definitivamente embaixo do altar principal daquela mesma basílica. Marcelino, tem como ler esse finalzinho aí, Marcelino? A Basílica de São Silvestre é a mais solene do Vaticano. Nela, todos os papas iniciam e terminam seus pontificados. Sem dúvida, o lugar mais apropriado para comprovente promotor da Eucaristia. O mártir e acólito Tarcísio, ele foi declarado padroeiro dos coroinhas ou acólitos, que servem ao altar e ajudam a celebração eucarística. Bom, então, como vocês viram, a fonte é da PIA, Sociedade Filhos de São Paulo, das Paulinas. O site que eu pesquisei é da Arquidiocese de São Paulo, certo? Então, está aí toda a característica do jovem Tarcísio. Então, vocês perceberam que São Tarcísio era o quê? Uma criança de 12 anos e, durante o período do martírio, ele se ofereceu para levar a comunhão. E, como vocês puderam observar, ele, pelo caminho, ele se entregou totalmente a Cristo. E ele confiou que nada de ruim iria acontecer com ele. Contudo, algo aconteceu que ele foi identificado e foi apedrejado até morrer. Mas, mesmo assim, nenhum dos que estavam procurando não encontraram a Sagrada Comunhão. Em outros textos, dizem que São Tarcísio ficou segurando de uma forma tão de um jeito que ninguém conseguiu tirar a comunhão dele, em que levava, em que quando o soldado identificou, conseguiu levar o soldado, o jovem Marco, para o padre, e aí ele no qual mesmou e conseguiu tirar a comunhão. Mas esses são outros textos. Então, o que acontece? São Tarcísio tem uma característica que nós devemos botar na nossa vida, como coroinha, acólito, cerimoniário, que é o quê? Justamente doar a nossa vida por amor a Cristo. E como é que faz essa doação? Servindo com amor, com obediência, com respeito, servindo aquilo que é proposto. Então, essa é uma característica que ele nos faz com que nós devemos nos assimilar. Sempre buscar as coisas de Deus. Sempre querer fazer as coisas para Deus. E não para as pessoas. E não para só justamente para a minha família. Entendeu? Então, vocês têm que fazer por amor a Cristo.
Alguém quer falar, complementar? Lucas? Não tem muita coisa para complementar, porque assim, vamos entrar numa realidade. São Tarcísio foi um dos primeiros, mas também não é somente São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas, que a gente vai saber, que a gente sabe que não é somente ele, como São Domingos Salve, que foi o coroinha de Dom Bosco. Mas, como a gente está falando também de São Tarcísio, é melhor a gente entrar, aprofundar na história dele, porque o que eu percebi aqui, pelo que eu li da história de Tarcísio, não tem uma base e algumas coisas que faltam, porque, por exemplo, Tarcísio, naquela época, por volta do ano de 300 ou 200 por aí da igreja, depois de Cristo, depois da morte de Cristo, em si, Tarcísio, ele era órfão. Os pais dele morreram. Então, aquilo ali, quando os pais dele morreram, existia no começo, numa região que eu não me lembro o nome, se eu não me engano, é perto de Roma. Eu não me lembro o nome realmente, mas é mais por cima que eu consigo entender, que é para vocês poderem conseguir fluir na mente de vocês. Enfim, ele foi adotado por uma mulher em que ela era cristã, vivia a castidade e vivia, e ela era praticamente, digamos assim, dona de um lugar onde os cristãos que estavam sendo perseguidos tinham um lugar onde eles se escondiam. Não era nem nas catacumbas, era um lugar bem distante, que os cristãos viviam em comunidade. Então, ali vivia o Papa, e foi naquela cidade onde os cristãos eles eram condenados na arena de Roma, no Coliseu, que a gente sabe que os cristãos eram mortos, comidos pelos leões. Então, foi ali onde os cristãos iam ser mortos, no Coliseu pelos leões, em que Tarcísio ia entregar a sagrada hóstia, o corpo, alma e divindade de Cristo para aqueles cristãos, para os católicos. Então, foi ali em que Tarcísio foi morto. E, se eu não me engano, foi na perseguição do imperador Valeriano, em que o imperador Valeriano estava sobrepondo ordens sobre os cristãos, em que deveriam adorar somente o Deus Sol e ele. Então, o Papa Sisto II, como a gente sabe, não tinha alguém que fosse para a cadeia que não fosse visto. Por isso que tinham que levar alguém, e que algumas pessoas que fossem visitar os presos tinham que ser alguém que fosse mais discreto. Porque se eles fossem algum dos cristãos, como até o próprio Papa, eles iam desconfiar, porque eles já sabiam que era um tipo de cristão. Porque eles tinham que usar um tipo de identificação. Então, a partir dali, eles usaram Tarcísio, com sua coragem, com sua fé, foi levar a Sagrada Hóstia para lá. Só que, infelizmente, não conseguiu. Mas a gente sabe que no céu, quando existe um martírio, é uma grande festa no céu, como São Paulo diz. Mas, enfim, é só pequenas citações que não tem aí no texto, mas é que é bom a gente ressaltar para que na mente de vocês fixe e vá fluir. Muito obrigado, Lucas. Então, um dos ensinamentos que Tarcísio nos mostra é que, independentemente do caminho que devemos trilhar, devemos sempre trilhar com amor a Cristo, confiando que algo de bom irá acontecer na nossa vida. Então, quem doa-se para Cristo
pode ter certeza como posso falar, há sempre graças que serão dispostos para a pessoa, como também vai ser sempre lembrado. Então é isso. Tarcísio, ele é uma pessoa que mostra coragem, determinação e também muito amor a Cristo. E é isso que nós devemos fazer. Coragem, determinação e muito amor a Cristo. Porque que adianta eu ser coroinha lá em cima do altar se eu não sirvo a Deus no coração, se eu não faço minhas orações para com Ele, se eu não me entrego perfeitamente a Cristo. Então, é isso que Jesus nos quer, que nós façamos a nossa doação a cada dia, que nós façamos o nosso compromisso para com Ele. E esse compromisso é uma corrente que nós vamos firmar entre eu e Ele. Que nós possamos, e a tradição das vezes, que nós possamos ser exemplos também de amor, de caridade, de respeito, de obediência, de lealdade e também de várias virtudes. E essas virtudes são cada vez mais confiadas a cada um de nós. E essas virtudes são impostos durante toda a nossa vida, durante todo o nosso caminhar. Só basta que nós, a cada dia, vamos doar a nossa vida amor a Ele, para só assim contemplar as nossas virtudes, o nosso amor a Ele. Entendeu? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Marcelino, Moisés, Noêmia. Vocês podem dizer o que vocês acharam. Eu achei muito linda a história dele, o seu amor que ele tinha por Jesus, né? Eucarístico, porque muitas pessoas não reconhecem que a Eucaristia é realmente Jesus, né? Como no retiro que a gente teve no Ministério de Artes, o Padre Carlos falou que... Peraí, o cachorro tá latindo. O Padre Carlos falou que muitas pessoas, elas não acham que aquele pão é um símbolo, que ali representa Jesus, mas não é um símbolo, não representa, é Jesus. E a gente tem que entender isso, né? Muita gente não entende e felizes são aqueles, né, que realmente entendem e compreendem que ali é Jesus eucarístico e quem o ama. E se você perceber, né, todos os santos, eles tinham essa ardência, esse entendimento que a Eucaristia é realmente Jesus Eucarístico. Muito obrigado, Noemi. Mais alguém vai querer dizer o que achou sobre São Tarcísio? Alguém quer complementar mais alguma coisa? Moisés? Yuri, Oi. desculpa ter entrado tarde, é porque eu saí com meu pai. Sem problemas. Nós estamos falando aqui sobre São Tarcísio. Já ouviu a história de São Tarcísio? Não, né? Não. Então, quando for depois... 29. Oi? 30. Isso, Mariana, isso daqui. Quando for depois, Mariana, eu vou disponibilizar para você o material sobre a história de São Tarcísio, ok? Quando for depois, eu disponibilizo para você, Mariana, o material sobre São Tarcísio. Ok? Tá bom. Então,
Já como nós estamos aqui ainda e ainda nós temos alguns minutos, queria que vocês abrissem no Evangelho De hoje? Isso, no Evangelho de hoje. Deixa eu só abrir aqui. De hoje ou de domingo? De hoje, não do domingo, não. Qual é o evangelho de hoje? Estou vendo aqui agora, só um minuto. Tá. João, capítulo 6, versículo 16 a 21. Pronto, já abri. Pode repetir, por favor? João, o capítulo 6, versículos de 16 a 21. Obrigada. Nada. Então, João, capítulo 6, né? Sim. Capítulo 6, versículo do 16 ao 21, né? Procurem aí, enquanto vou colocar aqui para vocês verem. Pronto, já li. E não vai fazer a proclamação, não, pelo amor de Deus. Só um minutinho enquanto passa esse dado aqui, depois eu explico. Pronto, pode falar. Fazer a proclamação, amado. Posso fazer? Vamos aclamar o Evangelho, né? Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Pode fazer. O Senhor esteja convosco. Ele está no... Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum. Do outro lado, já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros. Quando chegaram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Pronto, quem quiser agora falar uma parte do Evangelho que chamou-lhe a atenção, pode falar.
Vou acrescentar o que realmente eu entendi do Evangelho, mas em si vou colocar algumas reflexões. Se vocês ouviram falar o que é realmente um devocional é você utilizar a Sagrada Escritura, entender, eu digo de uma forma prática, não é nem entender, refletir sobre aquilo para que o Espírito Santo haja em nós e que nós ponhamos em prática o que realmente está dizendo aqui no Evangelho. Bom, vamos lá. Os discípulos desceram no mar para ir a Cafarnaum, que é do outro lado. Só que eles não viram Jesus. Então estava numa tempestade e eles viram Jesus andar nas águas e Jesus disse em que não precisavam ter medo. Então, uma coisa eu digo, a realidade em que cristãos, em que católicos podem viver é que nossa fé é mórbida. O que é uma fé mórbida? Uma fé sem realmente uma total convicção do que nós acreditamos. Por exemplo, não adianta a gente dizer que acreditamos na Eucaristia se a nossa fé é mórbida. Que quer dizer que, no fundo, nós não acreditamos na Eucaristia. Não adianta nós dizemos que amamos a Deus se, no fundo, a nossa fé, o nosso espírito, a nossa carne, a nossa mente, ela é volúvel. Por isso que eu sempre paro para pensar, se a gente realmente ama Deus, nós não devemos, nós não precisamos magoar novamente o Sagrado Coração. Santa Faustina, Padre Cícero Romão Batista, Santa Margarida Alacoque tiveram, no mesmo tempo, visões, visualizações e anúncios de Cristo, dizendo que os homens não dão valor ao meu amor. É um clamor que Cristo faz em todas as gerações. Os homens não dão valor ao meu amor. O que isso quer dizer? Santa Margarida Alacoque, eu vou fazendo em pontos para vocês poderem entender. Foi aqui teve a revelação de Cristo da renovação da Sagrada Família. Da renovação da Sagrada Família. Da renovação da família ao Sagrado Coração de Jesus. Então, a partir dali é que veio aquela devoção. Foi no período de 1700, em que veio tornar essa devoção, em que Padre Cícero foi, em que aqui no nosso Nordeste é tão tradicional ter a renovação nas casas. Mas eu digo de uma forma prática. Não adianta fazer renovação em casa e achar que no ano todo a família realmente não foi família. Não vai adiantar de nada. Não adianta você receber Cristo eucarístico se você leva uma vida desregrada. Eu faço parêntese nas questões em que o ser humano é falho para que possa melhorar, para que possa aperfeiçoar a sua santidade. De uma forma em que nós podemos ver como Judas Iscariotes, mesmo que ele ficasse perto do Senhor, mesmo que ele tivesse o contato físico, até comungar, mesmo assim negou o amor de Cristo e o traiu com o seu pecado. É isso que nós devemos ver e rever realmente os nossos atos diante de Deus. Por isso que aqui está falando, se nossa fé, se nós realmente amamos Deus, porque nós não confiamos totalmente nele. E o que os apóstolos fizeram? Duvidaram. Aqui tem dizendo, olha, os discípulos tinham momentos quando chegaram Jesus nas águas, sobre as águas, e ficaram com medo. Em que necessidade e em que para você ver que a fé
ela é um tipo de processo, só que ao mesmo tempo é vivido. Existe um negócio chamado aridez espiritual. Muitos podem chamar de aridez espiritual, eu chamo de céu martirizante. Mas São João da Cruz, ele denomina como noite escura, que é quando você não sente mais Deus, você não sente aquele fervor que você tinha antes de rezar, você não sente aquele fervor de você ir para a missa, só que é um processo em que aquilo vai lhe fazer forte, porque é no momento em que você não sente que Deus não está ali, mas é porque realmente Deus está provando a sua fé. De uma forma prática, o que é que nós podemos colocar em prática a nossa fé? Senhor, eu acredito, mas aumentai a minha fé. Senhor, eu acredito, mas aumentai a minha fé na Eucaristia, aumentai a minha fé na confissão, aumentai a minha fé nas Sagradas Escrituras, aumentai a minha fé na fé católica. Porque realmente a visão que nós podemos ter do Evangelho é que exige de nós uma ousadia de entrar divinamente em uma entrega total, uma entrega deliberada a Cristo. Porque as visões que os santos tiveram não são importantes. O que você está vivendo em si, as provações que você vive, não é tão importante. Até você colocar na sua cabeça que Cristo é o centro, que Cristo é toda a sua denominação, vai ser um pouco difícil. Eu estou falando de uma forma em que tem muitos aqui que não vão conseguir entender. Mas no futuro, com um amadurecimento, que, pelo amor de Deus, se você não amadurecer agora, você vai ter que amadurecer no futuro. Vocês vão entender o que eu estou falando. Em que vocês não vão ter mais aquela ânsia pela Eucaristia, vocês não vão ter aquele fervor que vocês tinham em rezar, mas de uma forma prática, quando vocês perceberem aquilo, em que, apesar de tudo, Deus vai estar ali, porque eu passei por isso, agora que eu percebi, mas como é que eu vou tentar explicar para vocês? Não adianta você, mesmo que você não tenha aquele fervor, mas participe. De uma forma ou de outra, comungue, se confesse. Mesmo que você não tenha aquele fervor que tinha antes, mas participe, faça as coisas que você fazia. Porque a dúvida e a inconstância é a inimiga da fé. Por isso que a dúvida é inimiga da fé, porque se nós formos ver no Evangelho, até se os discípulos duvidaram de Cristo na barca, duvidaram na sua morte, como Pedro negou Jesus 3 vezes, mais próximo. Os apóstolos não acreditaram em que Maria Madalena falou, em que Cristo ressuscitou. Por isso que Tomé teve aquela ousadia de dizer, Senhor, se eu não te ver, não te tocar, eu não acredito. Então é por isso em que ele foi verdadeiro. Por isso que a nossa fé, nós temos essa limitação de não acreditarmos no impossível. É por isso em que Tomé diz em si, meu Senhor e meu Deus. Quando Tomé diz aquilo, meu Senhor e meu Deus, é uma forma de dizer que Cristo é homem e Cristo é Deus. Não tem como nós negarmos isso. Para não dizer uma pessoa que não negou do começo ao fim o mistério, foi Maria Santíssima, porque ela nunca duvidou. Para você ter uma ideia, os discípulos não sabiam o que fazer depois que Cristo morreu. Eles não sabiam. Então, eles ficaram isolados dentro da casa. E Maria, em si, ela não precisou
olhar realmente para crer, porque ela já sabia que o seu filho já tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas, em momento algum, ela só ficou na casa, ficou em casa, esperando que Cristo vinha. Então, em momento algum, ela duvidou, e em momento algum, ela não teve aquela ousadia, porque ela acreditava e aceitava em que Cristo tinha ressuscitado. De uma forma prática, como é que nós podemos colocar a nossa fé em prática? Em atos pequenos. Isso, pelo menos um mistério, de joelhos. Quando formos participar da Santa Missa, se você não tem o costume de se ajoelhar na oração eucarística, se ajoelhe. Desculpa, que é por causa que mãe tá uma misericórdia aqui. Meu quarto é do lado da cozinha, a mãe tá aqui arrumando, não tá dando certo não. Mas enfim, voltando. O que é que nós podemos fazer e pôr em prática para que nossa fé realmente aumente? Por exemplo, como eu disse, rezar pelo menos um mistério ajoelhado. Ou então, se for possível, dependendo da idade, se vocês aguentarem fazer jejum, ou então fazer um retiro de silêncio. Muitas pessoas não acreditam, mas eu fiz um dia os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, até Jefferson participou, Yuri também participou, nos exercícios em que há o silêncio total. Ali, o silêncio, querendo ou não, ele vai em uma determinada ação. Eu vou parar para pensar. Porque, por exemplo, sua mente vai estar ocupada com o celular. Se você tirar pelo menos um dia, um meio dia de seu tempo em silêncio, somente nas Sagradas Escrituras, e lendo Imitação de Cristo, tenho certeza que vai acontecer algo extraordinário na vida de vocês, de alguma forma. Pode ser pequeno, pode, mas é com pequeno que vai germinar e se tornar um grande mostarda. Enfim, é isso que eu estou tentando dizer. Então, o que nós podemos fazer? Em pequenos atos, lembrar de Deus. Como assim? Por exemplo, de uma forma prática. Eu sou consagrado, vai fazer 2017, 18, 19, 20, 21. Vai fazer 4 anos que eu fiz a minha total consagração à Virgem Maria, que é servindo a ela e por ela, para que ela apresente a Jesus Cristo a minha fraca homenagem para ele. Mas, enfim, assim, como é que eu posso explicar para vocês? Por exemplo, eu fico imaginando, se Maria for em cada pequeno ato que a gente faz, em cada ação ou em cada tarefa doméstica que a gente for fazer. Eu vejo mais uma tarefa doméstica, que eu sou mais acostumado a fazer, por exemplo. Faça como se Nossa Senhora fosse visitar a sua casa. Como se Jesus Cristo e Maria fossem visitar a sua casa. Por exemplo, eu não estou com vontade de lavar a louça, mas eu vou fazer isso, porque provavelmente Jesus e Maria vão entrar aqui na minha casa. E tem que ser o mais perfeito possível. Então, a partir da hora que você colocando na sua mente que ali, naqueles pequenos atos, Jesus e Maria vai entrar na sua casa e vai lhe visitar, provavelmente as suas pequenas ações vão gerar um tipo de santificação. É isso que eu peço a vocês. Por exemplo, quando vocês forem rezar, rezem pensando em que Cristo e Maria estejam atrás de vocês, ou então na frente de vocês. Imagine como se fosse, por exemplo, nas ações que vocês forem fazer, digamos assim, eu não quero fazer aquela atividade da escola porque tá chato. Mas imagine que se Cristo fosse o professor e Maria fosse a diretora, em que eles vão ver as suas atividades e tudo, e vocês têm que fazer tudo com amor por ele, porque ele deu a vida por vocês. Eu digo de uma forma prática. Tem muitos que ainda não têm em mente o mistério da salvação e o mistério da cruz, porque é uma experiência que tem que ser vivida, mas eu acho que pronto, e aqui paro, de uma forma, eu não sei se minhas palavras fixaram na mente de vocês, mas eu espero que estejam fluindo.
Espero que vocês tenham entendido alguma parte. Se vocês não tiverem entendido, podem conversar comigo até no PV no WhatsApp, que eu posso explicar. Mas é isso. As Sagradas Escrituras. Vamos resumir o que é isso. Em que Jesus estava sobre as águas e os discípulos duvidaram. Prova de fé. Deus constantemente coloca sua fé em prova. Nas Sagradas Escrituras, disse isso. O que nós podemos refletir? Será que nós realmente vamos a Deus com a nossa fé, com a nossa total fé? Será que realmente lembramos dele em todos os momentos? Não, nós não lembramos dele em todos os nossos momentos, porque nós somos volúveis. Por isso que há necessidade de colocar em prática. Como colocar em prática? Em cada ação, você lembrar que, por exemplo, você visitar a sua casa, em que eu não quero limpar a casa, mas eu posso imaginar em que Cristo vai visitar a minha casa. Maria vai visitar a minha casa. Então, eu posso limpar a porção a Maria. Por exemplo, eu não vou participar, ou então não vou fazer a atividade da escola, porque eu acho chato, ou então por algum outro motivo. Não veja como uma obrigação, mas veja que, por exemplo, que Cristo é o diretor e Maria que está lhe ensinando. Maria Santíssima que está lhe ensinando algo para a vida de vocês. Então, eu vou fazer ali para que Maria possa ver o meu intelecto, que possa ver a minha inteligência. Por exemplo, pôr em prática as pequenas ações, lembrando em que Cristo vai te visitar, ou então em que Cristo está lhe vigiando. Está entendendo? Pronto, e aqui para. Deus, eu falo uma coisa. Quando ele estava falando, imaginar que Nossa Senhora e Jesus estão na nossa frente, atrás, veio, porque eu assisto o Exército Mirim, do Instituto Hesed, e as irmãs sempre postam o dia a dia com Jesus, né? Todos os dias vídeos com Jesus. E elas fazem as tarefas, né, domésticas e ensinam a gente a levar Jesus a essas tarefas. Quando a gente vai lavar os pratos, pedir ao Espírito Santo que também nos lave por dentro. Quando a gente vai varrer a casa, pedir ao Espírito Santo que limpe todas as nossas impurezas, todas as impurezas que a gente tem por dentro, limpar o nosso olhar, né? Nosso falar, nosso ouvir. E é isso. Pois é, muito obrigado pela partilha que vocês estão fazendo. Muito bem, Lucas, muito bem, Noemi, que vocês estão cada vez mais mostrando a grande virtude de colocar Deus nas nossas vidas e que isso é realmente necessário e importante para a nossa vida, porque quem não quer se salvar? Quem não quer chegar ao reino dos céus? Então, para chegar ao reino dos céus, é necessário que eu sinta o céu aqui na terra. É necessário que eu deixe Jesus transparecer na nossa alma, deixe ele guiar o nosso barco do nosso caminho. Então, muito bem. Então, o que fala o Evangelho de hoje é sobre justamente o que vocês falaram. É justamente de deixar que Jesus entre realmente na nossa vida, que ele esteja guiando o nosso mastro, nosso barco, independentemente das nossas dificuldades ou talvez dos nossos empecilhos, nós devemos sempre guiar para o ponto, e esse ponto é realmente Jesus. Como vocês puderam ver, quando os discípulos foram pegar e entraram na barca para a direção a Cafarnaum, o que acontece? Como estava escuro, eles só estavam guiando pelo quê? Pelo que eles achavam que iriam chegar. Eles só estavam guiando por um caminho que eles achavam que iam dar certo. Um caminho que era próprio deles.
Então, o que acontece? Como eles guiavam pela sua própria emoção, pela sua própria convicção, ou pela sua própria sabedoria, o que acontece? O vento forte e o mar começaram a agitar o barco. E todos estavam fazendo o quê? Estavam com medo. E quando eles viram Jesus e guiaram sobre a barca em direção a Jesus, o que acontece? Eles já estavam vendo que estavam o quê? Próximo da margem. Só bastava eles fazer o quê? Não guiar pelo medo, não guiar pelo seu egoísmo, não guiar pela sua própria vontade, mas sim guiar para Deus, sem medo. Sem problema, Lucas. Muito obrigado pela partilha. E daí, do momento quando eles guiaram para Jesus, tudo acalmou. Tudo foi para o ponto que era necessário. Tudo foi para a vontade plena de Deus. Alguém mais quer falar sobre o Evangelho? Vou dizer qual foi a parte que lhe chamou a atenção? Muitas vezes, quando Jesus tenta se aproximar da gente, a gente tem medo. Aí ele fala: Sou eu, não tenhais medo. Aí quando a gente quer se aproximar, já é tarde demais. Essa foi a mensagem que o Evangelho passou para mim. Passou, Lucas. Ele falou que quando a gente quer se aproximar já é tarde demais, mas assim, Jesus sempre tá para nos acolher, basta a gente se arrepender de todo o nosso coração e voltar a Ele. Ok. Mais alguém? Mariana, vocês. Bom, eu acho que era só isso. Eu acho que vocês compreenderam sobre hoje. E em relação à nossa história de São Tarcísio, esse evangelho tem muita característica com a vida de São Tarcísio, que eles foram o quê? Tudo que nós estávamos falando. Guiar a nossa vida, amor a Cristo, doar a nossa vida. Ou seja, foi através da renúncia e também do amor a Cristo que ele se doou, que ele conseguiu o quê? Ser considerado mártir, que ele é hoje santo. Mas a nossa principal virtude aqui na nossa vida é o quê? Para nós pelo menos chegar aos céus, chegar pelo menos ao purgatório, para poder chegar a nossas intenções até Cristo. Então, para chegar até Cristo, é necessário o quê? Eu dou a minha vida. Como é que eu faço essa minha doação diária? Rezando, orando e fazendo as nossas ações para Deus e não para ninguém. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Dizia Carlos Acutis, né? Quanto mais Eucaristia a gente recebe, mais nos parecemos com Jesus. E eu achei muito interessante essa frase, porque quanto mais Eucaristia a gente recebe, quanto mais amor a gente tem por Jesus, mais parecidos a gente se torna de Jesus. Muito bem. É isso mesmo. Oi, Marceliano. Quando viram Jesus, tiveram medo, porque pensavam que era um fantasma. E ainda não acreditavam no que Jesus dizia. Nós devemos sempre botar o nosso ponto a Jesus. No filme O Maior Milagre, né, que fala da missa, aquele homem pergunta:
E por que você tá me mostrando tudo isso agora? E o anjo fala, né? Porque o problema de vocês é que vocês precisam ver para crer. Isso mesmo. Mais alguém? Ian, tu viu o vídeo que eu te mandei da menininha? Oi? Tu viu o vídeo que eu te mandei da menininha? Ainda não vi, não. Depois eu vejo, tá? Tá, é da menininha que eu disse que ela soube amar muito bem a Eucaristia. Vamos encerrar o encontro hoje, agradecendo a Deus, como ninguém quer mais falar. Eu envia aí depois no grupo, tá, Noemi? Então vamos a... Não, envia para mim novamente, que eu envio no grupo. Eu acho que deve ter perdido. Então, agradecer a Deus por mais um encontro de hoje. Que Deus Nosso Senhor abençoe a nossa vida, abençoe nossos trabalhos, abençoe os nossos afazeres. E agradecer a Deus pelo dom da vida, né? E vamos rezar também pela Gorete, pelos padres, diáconos, seminários, e por todos aqueles que nos pedem oração, e por todas as pessoas que estão com Covid, para que Deus dê a graça da saúde, certo? Mais alguém vai querer rezar? Pelas crianças doentes, pelos profissionais de saúde. Ok. Pelos hospitalizados. E por demais intenções que nós trazemos no coração. Então vamos rezar uma Ave Maria por todos nós. Vamos rezar uma Ave Maria por todas as intenções que nós trazemos no nosso coração. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a verdade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Muito obrigado a todos que fizeram-se presente a esta reunião. Que Deus Nosso Senhor abençoe a cada um de vocês. E obrigado também a você que está assistindo esta gravação, este nosso canal. E se você ainda não assinou, assina aí os sininhos, ativa as notificações e deixe o seu like, ok? E compartilhe. E muito obrigado a todos, tá certo? Que Deus e Nossa Senhora abençoe a cada um de vocês. Noêmia, tem como ficar aí na reunião, por favor, Noêmia? Sim. E Maria? Pois muito obrigado a todos, que Deus e Nossa Senhora abençoe. Tchau e obrigado. Deixe o seu like.